Olá, Vinícius, me chamo Pedro e prefiro não dizer exatamente de onde eu sou, mas digamos que é de um lugar bem tranquilo no interior, sabe? Tranquilo até demais, como a gente descobriu da pior maneira. Eu nunca fui de acreditar muito em história de terror, essas coisas que o povo do interior conta, lenda daqui, lenda dali. Achava tudo exagero, sabe? Mas depois do que aconteceu... depois, eu nunca mais fui o mesmo. Isso começou numa noite de lua cheia, bem dessas de filme de lobisomem, pra você ter uma ideia. Eu e uns amigos, o Ricardo, o Tiago e a Maria, a gente estava voltando de uma festa no sítio do tio do Ricardo. Era longe pra caramba a estrada de terra, escura que só. E a gente, besta que só, resolveu pegar um atalho, uma estradinha vicinal que diziam que cortava caminho. Nunca mais faço isso na minha vida, te juro. No começo, tudo normal. Mato de um lado, mato do outro, grilos cantando, aquele silêncio gostoso do interior. Até que a gente começou a ouvir uns barulhos estranhos. Parecia um choro, sabe? Meio abafado, vindo do meio do mato. No começo, a gente achou que era bicho, sei lá, um cachorro perdido. Mas o barulho foi ficando mais alto, mais perto, e começou a soar diferente. Não era choro de bicho, não. Era choro de criança. Só que um choro esquisito, um negócio que arrepiava a espinha. A Maria, que sempre foi a mais medrosa do grupo, já começou a ficar branca falando que era pra gente voltar, que não tava gostando daquilo. O Ricardo, como sempre o valentão, falava que era besteira, que era só a nossa imaginação. Mas até ele tava meio tenso, dava pra ver. E o choro foi ficando mais forte, mais perto, como se estivesse vindo em direção à estrada. De repente, a gente ouviu um estralo alto, como se um galho grosso tivesse quebrado bem perto da gente. O Ricardo freou o carro na hora, assustado. A gente ficou em silêncio, escutando, com medo de respirar. E foi aí que a gente viu. No meio da escuridão, perto da margem da estrada, tinha alguma coisa se mexendo. Não dava para ver direito. Tava escuro demais, só dava para ver um vulto, uma sombra no meio do mato. E o choro continuava, agora bem mais alto, quase insuportável. Parecia que estava dentro da nossa cabeça. A Maria começou a chorar de verdade, pedindo pra gente ir embora, gritando. O Tiago, que era o mais calado, o mais pé no chão de nós, falou com a voz tremendo que era melhor a gente dar o fora dali. O Ricardo finalmente concordou, botou o carro em marcha ré, rápido, desesperado para sair daquele lugar. Só que, quando ele pisou no acelerador, o carro não andou. Nada. O motor fazia barulho, mas o carro não saía do lugar, como se estivesse preso em alguma coisa. A gente começou a entrar em pânico. O choro da criança cada vez mais alto, a sombra se mexendo no mato, o carro que não saía do lugar. Eu juro, Vinícius, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Parecia que a gente estava preso em um pesadelo, daqueles que você não consegue acordar de jeito nenhum. A Maria gritava, o Ricardo tentava de tudo para fazer o carro andar, o Tiago rezava baixinho. E eu só conseguia olhar para aquela sombra no mato, paralisado de medo. E a sombra começou a se mover. Lentamente, bem devagarzinho, foi saindo do mato e vindo em direção à estrada. E quanto mais perto chegava, mais o choro ficava forte, mais a gente sentia um frio estranho, um negócio ruim que entrava na gente. E então, a sombra saiu completamente do mato, e a gente viu. Não era uma sombra, era uma figura, baixinha, magra, parecia uma criança, só que distorcida, a pele pálida, quase branca, os olhos grandes e escuros, sem brilho nenhum. E o rosto era a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Deformado, como se tivesse sido queimado, com um sorriso macabro mostrando uns dentes pontiagudos, afiados como agulhas. A criatura, sei lá o que era aquilo, ficou parada na beira da estrada, olhando pra gente com aqueles olhos vazios. E o choro parou. De repente, silêncio total. Só o barulho do motor do carro, que ainda estava ligado, e a nossa respiração ofegante, desesperada.
A gente ficou ali, paralisado, sem saber o que fazer, o que falar, com medo até de piscar. E então a criatura abriu a boca, e em vez de choro saiu um som que não era humano, um chiado, um ronco, um grunhido, tudo misturado, um negócio que fazia o sangue gelar nas veias. E ela começou a andar, devagar, em direção ao carro. E cada passo que ela dava, mais a gente sentia que a nossa alma estava sendo sugada para fora do corpo. O Ricardo, em um último ato de coragem, sei lá, de loucura, pegou o farolete do carro, aquele negócio de emergência, sabe? E jogou na criatura. A luz bateu nela e... nada. Não fez diferença nenhuma. A criatura nem se moveu, nem sequer piscou. Só continuou ouvindo, com aquele som horrível saindo da boca e aqueles olhos fixos na gente. Desesperado, o Ricardo começou a buzinar, sem parar, buzinando com toda a força, como se a buzina pudesse espantar aquela coisa. E de repente aconteceu uma coisa inacreditável. O carro começou a tremer. Tremia todo, sacudindo, como se estivesse sendo chacoalhado por um gigante. E o motor engasgou, fez um barulho feio e morreu. Silêncio de novo. Só que dessa vez, um silêncio ainda mais pesado, mais ameaçador. A criatura estava cada vez mais perto. Já dava para sentir o fedor que vinha dela, um cheiro de carne podre, de coisa morta. A Maria desmaiou. O Tiago começou a chorar e a rezar alto, desesperado. E eu achei que ia morrer ali mesmo. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas aí de repente aconteceu outra coisa. Um barulho alto, estrondoso, como um trovão, só que sem chuva. Um raio, sei lá. E uma luz forte, muito forte, iluminou tudo ao redor. Eu abri os olhos assustado e vi. A criatura tinha sumido. Não estava mais ali. Só a estrada escura, o mato e a lua cheia no céu. E o silêncio de novo. Só que dessa vez um silêncio diferente. Um silêncio aliviado. Devagarzinho, tremendo todo, o Ricardo tentou ligar o carro de novo. E para nossa surpresa, pegou. De primeira. Ele botou o carro em marcha e a gente saiu dali cantando pneu, sem olhar para trás, sem falar nada. A gente só queria ir embora, o mais rápido possível, para longe daquele lugar amaldiçoado. A gente nunca mais voltou naquela estrada. Nunca mais pegamos atalho nenhum. E nunca mais fomos os mesmos. A Maria teve que fazer terapia por um tempão. Ficou traumatizada. O Tiago virou religioso fanático. Vive na igreja agora. O Ricardo, o valentão, nunca mais falou nada sobre o que aconteceu. Finge que não lembra de nada. E eu nunca mais consegui dormir direito. Sempre que fecho os olhos, eu vejo aquela criatura. Aqueles olhos vazios, aquele rosto deformado. E ouço aquele choro, aquele som horrível. E sabe o pior de tudo, Vinícius? Depois de um tempo conversando com os moradores mais antigos da região, a gente descobriu. Disseram que naquela estrada, muitos anos atrás, tinha acontecido uma tragédia. Uma criança tinha se perdido no mato e nunca mais foi encontrada. Disseram que o espírito dela ainda vaga por ali, preso, sofrendo, chorando, e que às vezes, em noites de lua cheia, ele aparece para quem passa por lá, para levar companhia, ou sei lá o quê. Eu não sei se é verdade, se é lenda, se é coisa da nossa cabeça. Mas uma coisa eu sei, eu vi, eu ouvi, eu senti, e eu nunca vou esquecer. Nunca. Então, da próxima vez que você estiver no interior, numa estrada escura, e ouvir um choro de criança, não importa o que seja, não pare, não olhe para trás, só corre. Corre o mais rápido que você puder. Porque às vezes, Vinícius, certas coisas é melhor a gente não saber que existem. É melhor deixar quieto, no escuro. Agora vamos para a próxima história. Vamos começar? Bem, meu nome é Henrique e eu prefiro não dizer exatamente onde tudo isso aconteceu. Mas acreditem, foi no interior do Brasil, num lugar bem pacato, desses que a gente pensa que nada de ruim pode acontecer. Mas, como a gente se engana. Eu me lembro como se fosse ontem.
Era uma noite quente, daquelas de verão que parece que o ar pesa. Sabe quando o céu tá estrelado, mas tem um negócio meio carregado? Era assim. E o silêncio? O silêncio não era normal. Normalmente, a essa hora, a gente ouve os grilos, os sapos, sei lá, barulho de bicho da noite. Mas naquela noite era um silêncio. Denso. Um silêncio que te fazia prestar atenção, sabe? Era como se a natureza estivesse prendendo a respiração. Foi então que os cachorros começaram. Primeiro um latido distante, depois outro, e de repente todos os cachorros do bairro começaram a uivar. Não era latido normal, era uivo mesmo, sabe? Aquele som que arrepia a espinha, que parece que vem de dentro da terra. Minha janela estava aberta e a cortina leve balançava sozinha, mesmo sem vento. Tinha um daqueles sinos de vento de bambu pendurado ali perto, e ele começou a tocar, mas não com a brisa. Era um toque lento, espaçado, quase como um lamento. Eu levantei da cama, meio sonâmbulo, meio curioso. Fui até a janela e espiei para a rua. A rua estava escura, só a luz do poste lá na esquina, meio falhando, sabe? Piscando, meio louca. E enquanto eu olhava, eu ouvi passos. Passos na rua de terra, vindo na direção da minha casa. O medo começou a subir, frio, sabe? Eu morava sozinho naquela casa, meus pais já tinham falecido, e era só eu e o cachorro, o Duque, um vira-lata esperto. Mas o Duque não latiu para os passos. Ele estava embaixo da cama, encolhido, tremendo. E os passos, eles pararam na frente da minha porta. E a porta começou a abrir, bem devagar, rangendo. Eu congelei, travado. Não conseguia me mexer, nem gritar. Só conseguia olhar para a porta abrindo, centímetro por centímetro, e ouvir uma respiração arrastada, pesada, como se alguém estivesse com muita dificuldade para respirar. Mas não era uma respiração humana. Era diferente. De repente, a porta bateu com força, fazendo a casa toda tremer. Um estrondo seco, violento, e o silêncio voltou. Um silêncio ainda mais pesado que antes. E a respiração sumiu. Fiquei ali, parado, com o coração batendo na garganta, sem entender nada. O que tinha acabado de acontecer? As horas seguintes foram um inferno. Eu não consegui dormir, claro. Fiquei sentado na cama, olhando para a porta, esperando, sei lá o quê. O Duque continuava escondido e eu sentia a tensão no ar. Parecia que alguma coisa, alguma presença, ainda estava ali, mesmo no silêncio. O dia amanheceu, finalmente. A luz do sol entrando pela janela trouxe um pouco de alívio, mas o medo não foi embora completamente. Saí da cama, meio hesitante, e fui abrir a porta. Não tinha nada. A rua de terra vazia, a luz do poste apagada, tudo normal. Aparentemente. Durante o dia, tentei esquecer. Falei para mim mesmo que tinha sido um pesadelo, coisa da minha cabeça. A vida na cidadezinha seguiu normal. As pessoas na rua, o movimento no mercadinho, tudo como sempre. Mas eu não conseguia tirar aquela noite da cabeça. Na tarde daquele dia, fui até a casa do seu Elias, um senhor antigo que morava ali perto e que sabia tudo sobre as histórias da região. Ele era meio que o guardião das lendas da nossa terra. Encontrei ele sentado na varanda, fumando seu cachimbo. Perguntei para ele sobre coisas estranhas que aconteciam por ali. Meio que jogando verde, sabe? Seu Elias me olhou com aqueles olhos fundos, meio semicerrados pela fumaça do cachimbo. Ele tossiu um pouco, daquele jeito de gente velha, e falou: "Menino, essas terras aqui têm história, muita história, e nem toda história é boa de se lembrar." Ele começou a me contar sobre os antigos moradores, sobre lendas de tempos atrás, sobre coisas que aconteciam nas plantações de cana, nas matas fechadas. Falou de um ser, uma entidade, que os mais velhos chamavam de semeador de pesadelos. Uma coisa antiga,
ligada à terra, que se alimentava do medo e do sofrimento das pessoas. Quanto mais seu Elias falava, mais meu sangue gelava. Ele descrevia o semeador como uma sombra, uma presença invisível que se manifestava através do medo, dos sonhos ruins, dos pressentimentos. Dizia que quando ele se aproximava, a natureza se calava, os animais se escondiam e um terror profundo tomava conta de tudo. Ele contou que antigamente, em tempos de colheita ruim, de doença, de seca, as pessoas diziam que o semeador estava solto, rondando as plantações, se fortalecendo com a angústia dos trabalhadores. E descreveu alguns sinais: noites sem sono, pesadelos constantes, animais agitados e passos na calada da noite. Enquanto ele falava, eu me lembrava da noite passada, do silêncio, dos cachorros uivando, dos passos na rua, da porta abrindo. Tudo se encaixava. Será que eu tinha realmente sentido a presença daquela coisa? Será que o semeador de pesadelos tinha vindo até a minha casa? Naquela noite, o medo voltou com força total. Cada barulho da casa, cada sombra no quarto, me fazia pular de susto. Eu não conseguia parar de pensar nas palavras do seu Elias, na descrição do semeador, nos sinais. E os sinais estavam todos ali. Os cachorros uivaram de novo, ainda mais alto, mais desesperados. O vento parecia sussurrar coisas estranhas lá fora. E eu comecei a ter pesadelos. Sonhos ruins, confusos, com sombras, vozes, sensações de pavor. Acordava suando frio, com o coração disparado e o medo ainda mais forte. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Não era só eu que estava sentindo. As pessoas na cidade começaram a comentar sobre noites mal dormidas, sobre sonhos estranhos, sobre um mal-estar geral que pairava no ar. As colheitas começaram a falhar, as plantações de cana não estavam rendendo como de costume. Os animais estavam mais ariscos, as galinhas não botavam ovos, as vacas davam pouco leite. E o clima? O clima. Um calor sufocante durante o dia e à noite, um frio repentino, um vento gelado que parecia cortar a pele. E os corvos. Começaram a aparecer corvos em todo lugar, grasnando alto, pousando nos telhados, nas árvores, como se anunciassem alguma desgraça. Uma noite, eu acordei no meio da madrugada com um barulho estranho vindo do quintal. Um barulho de rosnado, um som baixo, gutural, que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Fui até a janela, com o coração na mão, e olhei para a escuridão do quintal. E lá estava. Não dava para ver direito. A noite era escura, mas eu sentia uma presença densa, escura, parada no meio do quintal, perto da mangueira velha. Eu não conseguia ver detalhes, mas sentia olhos me observando na escuridão. Então a coisa se moveu. Não andou, não correu. Simplesmente se moveu como se deslizasse pela escuridão em direção à casa. E soltou um grito. Um grito horrível, agudo, que não era humano, nem animal. Um som que parecia rasgar a noite, queimar os ouvidos, quebrar a alma. Eu caí para trás, tropecei, caí no chão do quarto. O grito ecoava na minha cabeça, mesmo depois de ter parado. E então, o silêncio. De novo aquele silêncio denso, opressor. Mas um silêncio diferente de antes. Um silêncio carregado de maldade. Na manhã seguinte, as coisas ficaram ainda piores. As pessoas estavam desesperadas com medo. A cidade toda parecia ter sido tomada por uma sombra, por uma angústia coletiva. E começaram a acontecer coisas estranhas. Animais sumiam, plantações murchavam da noite para o dia. E começaram a encontrar buracos. Buracos na terra por toda parte, como se alguém ou alguma coisa estivesse cavando. E perto dos buracos, encontravam coisas. Objetos antigos, bonecas de pano rasgadas,
pedaços de madeira entalhada, coisas perdidas, esquecidas, como se o semeador estivesse desenterrando o passado, trazendo à tona coisas sombrias, enterradas há muito tempo. E junto com os objetos, um cheiro ruim, de terra molhada, de mofo, de morte. A noite caiu de novo, e com ela, o terror. Eu tranquei todas as portas e janelas, acendi todas as luzes da casa, mas sabia que não adiantava. O medo já estava dentro de mim, dentro da casa, dentro da cidade. E eu sabia que o semeador estava por perto, me observando, esperando, respirando, bem perto. Aquela noite, eu não consegui mais fugir. O semeador veio me buscar. E o que aconteceu depois, prefiro não contar. Só posso dizer que o silêncio que veio depois foi o pior silêncio de todos. Um silêncio que não tem fim. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.